Viva, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Linha da Frente, hoje quinta-feira, 3 de agosto de 2023. Permita-me saudar-se que acompanha-nos a partir do Facebook e do YouTube e ser charlado quem vê-nos a partir da TV Cabo na posição 353 e também da TNT. Para hoje trazemos um tema interessante e pertinente. Vamos falar do acesso à habitação em Moçambique. Mas antes de irmos à apresentação do nosso painel principal, quero pedir uma salva de palmas para os nossos convidados. Falo da nossa plateia. Uma salva de palmas para vocês. Muitíssimo obrigado. Para já vamos à apresentação do nosso painel principal. Começo consigo, Marcial Macome. Muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa Linha da Frente. Boa noite a todos os moçambicanos, a todos os telespectadores que nos acompanham. Boa noite ao colega do painel, boa noite. E boa noite à nossa querida plateia. Exato. Pode avançar com o seu tema, ou falo do seu ponto prévio. Bom, antes de mais gostava de endereçar as minhas mais sentidas condolências à família do senhor Issoufo, um influente membro da RENAMO Universidade de Maputo, que era assessor do presidente Issoufo Mahamat, que perdeu a vida hoje, mas em situações muito ainda desconhecidas, pelo menos por mim, e gostava de endereçar as minhas mais sentidas condolências à família e a todo o partido RENAMO ao nível da cidade e ao nível nacional. Indo concretamente ao ponto prévio, eu gostava de me pronunciar em torno do comunicado do Conselho de Ministros que foi proferido esta terça-feira, que dá conta da contratação de médicos, 60 médicos para responderem à crise dos médicos em Moçambique. Esta medida não é nova, é uma medida muito que não nos surpreende, é uma medida muito mal calculada, porque estamos a falar de um país que tem mais de 30 milhões de habitantes e o governo, para solucionar um problema que precisa de diálogo, de sentar em mesas de conversações, prefere buscar 60 médicos para substituir a classe toda dos médicos que está em greve. Esta situação me preocupa, preocupa-me ainda mais por saber que em torno dessa soberba do governo, em torno desse orgulho banal, há vidas humanas que estão sendo perdidas nos hospitais, há famílias que estão com seus irmãos e parentes esperando por uma cirurgia, e que se o governo tivesse um pouco de empatia, poderia aproximar-se a estas pessoas, a estes médicos, a estes enfermeiros, e buscar soluções pacíficas. Afinal de contas, nós nos logramos como um país pacificador. Recentemente, o presidente da República disse na Rússia que partilhou a experiência dele de pacificação em Moçambique. Esta experiência deve ser transformada na solução de pequenos e grandes problemas internamente. Exato. E só para concluir, ainda neste ponto, eu espero que o povo moçambicano tenha consciência do que isto significa. Estamos perante uma situação de substituição da classe médica por 60 médicos. Então, aos olhos do governo, significa que a classe médica não funciona. E não funcionando, vai lhe substituir. Pelo que os moçambicanos também têm a possibilidade de fazer a substituição do governo, não dos médicos, mas a substituição do governo. Quero convidar a todos a essa reflexão como ponto prévio. Muitíssimo obrigado pela sua presença, Marcial Macome. Telma Yolanda, boa noite, seja bem-vinda. Muito boa noite, obrigada pela calorosa recepção. Gostava de saudar a todos os moçambicanos que nos assistem, a nossa querida plateia, aos meus colegas do painel. Em relação ao ponto prévio, gostava de parabenizar a todos os jovens que aderiram à Jornada Mundial, à Jornada Mundial dos Jovens, em que muitos jovens que professam a religião católica, provavelmente de outras religiões, se encontraram no Brasil para uma jornada. Então, é gratificante quando sabemos que tem jovens que podem nos representar a nível internacional. Então, para mim,
é gratificante porque a maior parte dos que foram lá foram jovens, visto que o evento era de jovens. Em relação ao ponto prévio, não vou me distanciar muito do ponto que o meu colega levantou, uma vez que acho que desde que iniciou esta questão de greve dos médicos, que tem sido um braço de ferro entre os médicos e o governo e não se chega a nenhum consenso. E, na verdade, no meio desta confusão, os que sofrem são os cidadãos. Na verdade, temos muita gente que está a passar por dificuldades no hospital, à espera de um atendimento, e nós cantamos que o nosso maior valor é a vida. Como é que nós dissemos que o nosso maior valor é a vida, sendo que tem pessoas no hospital à espera do atendimento e tem pessoas a marchar, reivindicando seus direitos e não há nenhum pronunciamento que nos faça perceber qual é o posicionamento de ambas partes, porque o que acontece é que o governo fala uma coisa e os médicos também. Exato, obrigado. João Citói, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Quero, através de saudar o painel, saudar o povo moçambicano e uma saudação especial à juventude por estar neste mês internacional da juventude e saudar os meus colegas também. E dizer em relação ao ponto prévio, e gostava eu de chamar a reflexão aos governantes africanos, tendo em conta, há pouco tempo acabamos de assistir o golpe do Estado no Níger. Entretanto, tem-se verificado um pouco na África, os governos do dia são governos, na verdade, que tendem a se perpetuar no poder por serem libertadores. Exato. E, entretanto, a questão de não inclusão da juventude nessa governação leva com que os jovens dizem basta, revoltam-se e tomam o poder à força. Não quero com isso dizer que nós, a juventude moçambicana, deve optar por esse caminho, mas quero alertar os governos da África para olhar para essa questão, incluir mais a juventude na governação, porque a governação desses países que dizem libertador, muitas das vezes não tem feito a distribuição equitativa dos recursos que existem. Tem a tendência de pilhar os recursos da África com o Ocidente e na troca de uma percentagem, que nem essa percentagem não chega a ser grande coisa e nem beneficia o povo moçambicano. Portanto, quero chamar toda a juventude e chamar os governos para refletir e incluir a juventude para evitar essas situações de golpes do Estado, porque não é abonatório. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença e pelo seu ponto prévio. Para finalizarmos o nosso painel do dia, conto com a presença do Meguias Adriano. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite formulado. Saudar de forma efusiva e veemente o camarada Presidente da República de Moçambique, que testemunhamos ao nível internacional as ações que têm estado a desencadear em prol da juventude através de vários programas que estão sendo desenvolvidos neste país, em que todos nós, em primeiro lugar, independentemente da cor partidária, nos identificamos como moçambicanos. Refiro-me aos projetos ligados à Secretaria do Estado da Juventude e Emprego, como é o caso do meu kit Meu Emprego, Agora Empregue, e outras iniciativas tendentes a criar soluções integradas para o empoderamento dos jovens, para assegurar a criação de mais postos de emprego do nosso país, dentro das várias adversidades econômicas que nós estamos a atravessar, e assegurar que todos os jovens, em primeira instância, eles devem se considerar, temos que colocar a peito como moçambicanos para conseguirmos encontrar soluções e mecanismos para o bem-estar deste nosso belo Moçambique. Exato, muitíssimo obrigado. Para hoje vamos começar o programa, o debate, de uma forma diferente. Eu quero começar mesmo com a plateia para ouvir o posicionamento que eles têm a respeito da habitação, não é? Acesso à habitação
em Moçambique. Portanto, existem ou não estratégias que foram desenhadas para facilitar o jovem a ter uma habitação própria? Plateia. Muito boa noite. Quero também, de igual forma, saudar os que nos vêm de casa e, de modo especial, a juventude moçambicana, porque esta merece este país que está torto, mas que espera da mesma juventude para endireitá-la. E esta mesma juventude que convidamos a não ficar sentada e acomodada, mas a usar da sua mente criativa de modo a conduzir este Moçambique para um bom lugar. Para a questão que coloca logo de primeira a plateia, eu tenho a dizer que tudo que foi criado como estratégia para a habitação, em especial para a juventude, falhou. Falhou a partir do momento em que não temos nenhum testemunho de um só jovem que se beneficiou desta mesma estratégia. Quando digo não temos, é porque a mesma habitação que, se existir, que o governo tenha criado para a juventude, Exato, está mais cara, mais do que o próprio jovem ganha, se é que este tal jovem trabalha. Portanto, se estas estratégias não estão a beneficiar o jovem, a que beneficiam? Teria que ir primeiro à própria casa, saber quem está lá a morar, se é um jovem ou não. Okay. Eu não saberia dizer porque nenhum jovem não está a se identificar com as estratégias criadas. Primeiro, o próprio jovem já nota que, ao desembolsar uma dada quantia de acordo com as suas possibilidades para construir ou comprar um terreno que dizem que não está à venda, mas para comprar o terreno, sai mais em conta do que pagar, se calhar 3 milhões, 4 milhões, uma casa ou um apartamento que vai lhe levar a vida toda, a juventude até a velhice, sem terminar de pagar. Exato. E se consegue comprar o terreno, consegue alocar os blocos lá, para comprar uma só, diríamos, tábua ou um só barrote, em que a própria madeira é produzida internamente, é um sacrifício. Não se pode falar de estratégias benéficas para a habitação da juventude neste exato momento, porque não existem. E se existirem, então, estão falhadas. Há que se organizarem. Creio que o painel poderá sustentar melhor naquilo que acha que são estratégias que já foram criadas. Eu, como jovem moçambicano, desde que atinjo a faixa etária de juventude, venho lendo estes manuais produzidos, estes documentos que dizem que Moçambique tem estratégia de habitação para a juventude. Eu não vejo. E como jovem, diante deste cenário, como é que se sente? Frustrado ou não? Primeiro, estou a viver de renda. Quem vai determinar se estou frustrado são os comentários que eu vou cá deixar. Vivo de renda. E tenho que me matar de trabalhar para um salário que nem mínimo não é, para cobrir a renda e entre outros gastos. Tenho um governo que diz que tem políticas para a juventude. Eu não o culpo porque em algum momento eu tenho que buscar alguma estratégia para a minha habitação. Mas se diz que eu, como governo, já criei estratégia para ti, jovem, e eu não as vejo de forma palpável, então sinto-me frustrado. Frustrado a partir do momento em que é muito dinheiro que se fala desembolsado para fazer parte desta estratégia de criação de habitação para a juventude, que não se vão de passa. Quantos memorandos de entendimento já foram assinados para beneficiar a juventude em termos de habitação? E quantos jovens até agora beneficiam de modo concreto a estas habitações, a não ser os que estão estritamente ligados ao partido no poder? Muitíssimo obrigado. Vamos ouvir mais alguém na plateia. Boa noite. Seu nome? Boa noite. Respondo-me para o nome do Dona Moiane. Venho do Partido de Renamo. É o seguinte, falando da habitação para a juventude, é preocupante por quê? Porque analisando, acabo notando que o governo não consegue incentivar a juventude para criar condições de como aquele jovem ter uma habitação própria. Acabamos notando que muitas pessoas, da juventude, acaba com 30 anos, 40 anos em casa de seus pais, porque não tem como ter condições de ter um emprego. Acabamos notando também que hoje em dia eles acabam dando mais oportunidade ao filho do combatente. Imagina aquele que tem o pai que nunca foi combatente, o que será dele no futuro? É complicado essa pergunta, coloco ao moderador. Há juventude formada em todas as áreas, mas já anda a sua classe. Chuta lata a sua classe, porque o governo não consegue fazer um acolhimento, ver o que temos que fazer para a juventude. Temos muitos jovens na rua hoje, licenciado em várias áreas, doutorado, tudo, mas se você não tem cartão vermelho, você não é filho do camarada X, o seu pai não foi combatente, acaba sofrendo.
E indo para a construção, como que esse jovem vai construir? O cimento fabricado aqui no país, temos muitas fábricas, em Sofala, aqui em Maputo, mas o cimento está mais caro. Imaginemos que um saco de cimento está para 380. Você não tem um emprego que consegue sustentar primeiramente. Como que vai comprar um terreno? Um terreno está por aí 800 mil, 1 milhão de meticais, você não trabalha, não tem nem sequer, mesmo que se fez um negócio, o mesmo negócio, o próprio governo começa a destruir novamente, quer que pague imposto. É tudo difícil. Eu, como a juventude, às vezes reparo a parede, o que será de mim daqui a 5 anos? Porque estão tantas promessas, assina-se um memorando de entendimento que temos que fazer os projetos para beneficiar a juventude. Mas a juventude é essa que anda à rua, não é vista com ninguém. Somos prometidos, temos das eleições, temos projeto X, então daqui a 2 anos vamos fazer que a juventude saia, fique assim, mas é tudo fantochado. Não vejo nenhuma coisa que eu posso aqui dizer que estamos num bom caminho. É preciso que haja uma seriedade para que a juventude seja beneficiada. Temos muitas terras aqui que pode se fazer uma boa habitação, mas se não tem emprego, como que vai se habitar? É difícil. Acabamos ficando em casa dos nossos pais. Ficando aí, fazendo os filhos, até ter netos em casa dos nossos pais. Que o pai mora. Será um ponto que poderemos desenvolver lá mais para diante do nosso debate. Quero ouvir mais alguém. Inocêncio Manique, boa noite. Boa noite, aqui Inocêncio Manique, ativista social. Obrigado pela oportunidade de cá estar. Obrigado, nós. Para dizer que a vida neste país é muito difícil. A habitação para jovem praticamente não existe. Ela existe na lei, ela existe nos cadernos, mas na prática ela não existe. Portanto, o jovem foi esquecido. O jovem é totalmente esquecido neste país. O jovem é esquecido porque, vamos a uma coisa, eu comprei meu terreno há quase 11 anos atrás. Comprei o meu terreno a 45 mil meticais porque Catemba era desvalorizado na altura. Então, para ter água, tive de pagar. Para ter energia, tive de pagar. Para a abertura da rua, tive de pagar. Tudo que lá se faz, tu tens de pagar. Mas já vem que a terra não se paga. E nesta condimenta toda, antes de começar a construir, eu já gastei rios de dinheiro que não existem. E 2, temos um país que não tem... não há futuro na área da empregabilidade. Okay. Não existe futuro, porque a cada dia que passa, as empresas que existem fecham. Fecham por causa de sequestro e das demais coisas. Então, este país, na mais pura verdade, ele não está preparado para jovens. Ele está preparado para um outro tipo de jovem, o jovem da classe da elite. O jovem que consegue pagar 50 mil meticais por mês para ter a casa jovem, para ter os demais espaços que não estão para este jovem pacato. E falando da parte da empregabilidade também, que tem muito a ver com a situação do habitação. Sim, da habitação. Esta parte é a parte mais caótica que existe. É a parte mais caótica porque, se tu fores a ver, o jovem tenta se reinventar. Vamos supor, na Baixa da cidade. Vem um polícia camarário. Então, para onde é que nós queremos ir? Onde é que o nosso governo nos quer colocar? Qual é o programa? Porque eu acredito que as coisas são traçadas de forma... daqui a 6 meses temos de estar assim. Daqui a 1 ano temos de estar assim. Mas não existe projeto neste país. Exato. Inocêncio, só uma questão. Qual é o valor adequado que o jovem sentiria-se melhor para poder ter uma habitação condigna? Eu acredito que não existe valor, existe valorização da moeda. Okay. Deve-se trabalhar para a valorização da moeda. Porque por mais que eu receba 50 mil meticais, enquanto o cimento sobe a cada dia que passa, exato, a Dugongo vem nos apresentar um bom projeto. Estava com a situação do cimento a 180, 190 mil meticais. Certo. Aproveitei eu e ergui minha casa naquele tempo. Mas viram que não. O jovem estava a dar passos galopantes. Então cortaram os pés da Dugongo, que a Dugongo estava a lucrar com aquilo. Mas eles preferiram apresentar um outro projeto, deram multas, isto, aquilo, para que os preços fossem um bocadinho mais exorbitantes. Então não existe um valor para dizer, tá bom, vai receber 20 mil, 50 mil meticais. Não. O governo deve colocar plataformas de colocar a moeda a ser valorizada.
Exato, muitíssimo obrigado, Inocêncio Manique. Para já voltamos para o nosso pódio. Eu começo consigo, Meguias Adriano. Dá para perceber que muitos jovens estão frustrados por conta da falta de habitação. Que análise faz deste cenário todo que o jovem moçambicano é exposto a viver? Bom, mais uma vez, boa noite. Só queria fazer menção de que no nosso país existe a política de habitação orientada para os jovens, e o que nós temos estado a notar é que há uma tendência de nós jovens tentarmos nos concentrar do ponto de vista de demanda de residência ao nível, portanto, da cidade de Maputo e arredores. Mas nós temos ainda no nosso país terras e terras que é necessário que a gente, como jovens, consiga perceber que o objetivo é olharmos o projeto ou as políticas de habitação considerando o contexto em que nós nos encontramos. Se nós formos a olhar apenas a cidade de Maputo, podemos encontrar esta realidade de que, ao nível do Distrito Municipal de Catembe, ainda este ano, tanto houve distribuição tanto de casas no âmbito do projeto Renascer, em coordenação com o Fundo de Desenvolvimento de Habitação. É necessário também verificarmos que nós jovens temos que ter esta capacidade interativa, essa capacidade empreendedora de procurar soluções conjuntas, não apenas se concentrando no nível da cidade de Maputo. Se nós formos a olhar há 10 anos atrás, portanto, quem olhava para Maracuene, portanto, não tinha alguma atratividade, o bairro como Mali não tinha alguma atratividade de comprar ou conseguir um espaço lá de atribuição, na altura em que nós tínhamos uma massiva de distribuição de terras, e ainda, mesmo no ano passado, testemunhamos no distrito de Maracuene a distribuição de espaços para jovens. Não tínhamos uma massiva de adesão. Só que hoje em dia... Percebe que na sua explanação dá-nos a entender que a falta de habitação para os jovens tem uma ligação com o jovem não querer sair da cidade. É isso? Em parte, não é necessariamente o jovem não querer sair da cidade. Estamos a falar de critérios conjugados, não é assim? É necessário percebermos que a dinâmica da vida, muitas das vezes nós queremos agora, hoje e agora, soluções hoje. Mas se nós formos a ver algum histórico de algumas pessoas que estão a morar cá na cidade e tudo mais, ou noutros bairros circunvizinhos, começaram a trabalhar por algum tempo. Quer dizer, não foi necessariamente hoje e agora. Então, o imediatismo que muitas das vezes se cria no seio da juventude, o imediatismo, ele faz com que a gente tanto tenhamos anseios, digamos assim, que não corresponde, digamos assim, à nossa realidade, portanto, de vida. Então, o que nós temos que fazer é assegurar paulatinamente a criação dessas condições, conforme nas políticas que me referi de habitação para os jovens, e que, com base nisso, vamos encontrando alternativas, portanto, de habitação. Então, por exemplo, se o meu rendimento mensal tanto vai nos 25 mil ou nos 30 mil meticais, tanto logo a priori, denota que, do ponto de vista de apetite de residência, não tenho alguma alternativa de arrendar uma casa, por exemplo, de 15 ou de 20 mil meticais. Então, nós temos que olhar pela nossa realidade e assegurar, digamos assim, uma evolução
gradual. O gradualismo tem que nos assegurar que as coisas ocorram normalmente. Então nós queremos imediatamente habitação, portanto um carro, quer dizer, e isso acaba-nos em algum momento criando alguma pressão do ponto de vista de gestão da nossa estrutura de custos e que temos que assegurar esse gradualismo, portanto, e que o gradualismo vai permitir com que os jovens que estamos a ter hoje, os jovens de hoje, consigam levar esse país a um bom porto para o amanhã. Exato, muitíssimo obrigado, Miguel. Muitíssimo obrigado, Miguel. Vamos dar a palavra a mais alguém. Telma, Yolanda, que avaliação faz dessas estratégias, não é, que o Miguel acabou, não é, de anunciar aqui que o governo está a levar a cabo? Fazem-se sentir no povo moçambicano, ou falo dos jovens, fazem-se sentir essas estratégias ou não? Muito obrigada. Em relação às estratégias que ele acabou de apresentar, o Miguias, perdão, numa avaliação geral, não se fazem sentir. Por quê? Porque ainda que nós tenhamos políticas e estratégias de habitação, quando as políticas e estratégias de habitação não refletem aquilo que é a capacidade do jovem moçambicano, praticamente não tem nenhum efeito. Eu vou dar um exemplo da Casa Jovem. A Casa Jovem, acho que o projeto, as pessoas começaram a ocupar as casas em 2015, se não estou equivocado. Então, na altura, para a aquisição daquela casa, o jovem tinha que ter um rendimento de 25 mil meticais, porque a pessoa não pode ser debitada no seu salário mais que 1/3. Então, significa que deveriam retirar 8 mil meticais. Estamos a falar de 2015, não estou a falar de agora. Então, este valor para um jovem moçambicano, em que nós sabemos que a maior parte da força jovem tem um emprego informal e não consegue oferir esses 25 mil meticais, nós vamos dizer que este projeto realmente vai satisfazer a necessidade de habitação de um jovem moçambicano, em que mais de 40%, mais de 60% dos jovens, salvo o erro, não consegue oferir este valor. Praticamente as políticas caem por terra. E quem vai acabar ocupando a casa é uma pessoa que não é jovem, mas que tem a capacidade de adquirir aquela habitação. Exato. Se tu consegues ter, por exemplo, o espaço, que é o primeiro desafio para a habitação. Eu vou falar de mim. Eu consegui adquirir espaço na Costa do Sol. Quando comecei com as obras, o primeiro desafio foi com a Polícia Municipal. Começaram as escavações, chegaram ali, senhora, afasta. Mas eu já tinha as medidas, o município já tinha autorizado. O processo de atribuição de DUAD, que é o direito de uso e aproveitamento de terra, é um processo longo, mas apresentando os outros requisitos, porque nós sabemos que para o uso e aproveitamento de terra na República de Moçambique, desde que tenha sido uma terra que foi usada por pelo menos mais de 10 anos. Então, a pessoa que trespassou o terreno para mim já tinha o direito de fazer o uso da terra, tratou o DUAT pela primeira vez em 2018 até 2019, não saiu. Eu, Telma Yolanda, tratei pela segunda vez, 2019, 2020, não saiu. 2021, 2022, não saiu. 2023, até hoje, eu ainda não tenho DUAT. Sempre vou ao município, dizem paga uma taxa para ir lá o técnico para fazer não sei se é a planta topográfica, para eles darem as medidas. Eu sempre só estou a pagar táxi. Vão lá, voltam. Ligo, o processo perdeu-se. Ligo, o processo perdeu-se. Esse é o primeiro calcanhar de Aquiles. Sem falar do valor que eu desembolsei, ainda que digam que não se vende, para poder adquirir espaço na Costa do Sol.
O primeiro escândalo é que quando cheguei no dia que a polícia me criou alvoroço, disseram a senhora é que é dona desse espaço. Só para dizer que para eles, uma jovem como eu não deveria ser proprietária daquele espaço. Eu tive que ir chamar meus pais. Exato. Eu fui chamar meus pais para responderem por mim que o espaço me pertence. E tirei todos os documentos. Esse é o primeiro problema. Portanto, não há facilidades. Não há facilidade. Vamos ser francos, não há facilidade. Isso me frustra porque eu ainda estou num processo que está-me a criar transtorno. Cada bloco que ponho, a polícia está lá. Percebo que está frustrada. Estou frustrada, assim eu não posso esconder. Quanto a esta questão, eu estou extremamente frustrada. Já gastei muito dinheiro. E a outra questão que se coloca em relação a esta questão de habitação. Se dizem que estão a criar facilidade, tivemos, o Manique deu o exemplo da Degum, é o exemplo que eu já iria trazer. Eu avancei muito com minha obra, vendeu o espaço, fiz tudo no tempo do cimento do Degum. Mas nós sabemos que o Estado tem o direito de intervir no mercado. Eles acharam que a Dogungo está a vir para criar um monopólio. Não olharam para a estratégia da Dogungo como uma estratégia que iria ajudar o jovem a crescer. Eu acho que poderia ser uma oportunidade que o Estado, no lugar de manter o cimento nacional caro, porque o que aconteceu para aplicarem taxas, aplicarem multas à Dogungo é porque estava a fazer um preço que iria criar desfalque ao cimento nacional. Mas eu acho que poderiam ter feito uma negociação a ponto de encontrar um preço de equilíbrio que se ajuste para que nós, os jovens, também possamos ter a oportunidade de construir. Hoje em dia, nós oferimos um salário que só conseguimos nos locomover e comer e comprar alimentos. Se calhar, para mim, é que nem para se alimentar, nem para vestir, nem para nada. Então, para mim, quando se fala de políticas de habitação em Moçambique, as políticas existem sim, nós podemos vasculhar, vamos baixar a lei de terra, vamos ver que ela está muito bonita. Temos o Fundo de Fomento de Habitação, que é para jovens da função pública terem casas e que pode se descontar, podem pagar no valor de 26 a 35 mil euros a longo prazo. Mas são quantos jovens na função pública? Eis a questão. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Telma Yolanda Macome. Há ou não facilidades para os jovens que estão à procura de ter uma habitação própria? Bom, mais uma vez, boa noite. É interessante estar nessa circunstância de poder ouvir um pouco e poder comentar. Uma coisa, antes de eu responder a questão que me coloca... Fique à vontade. Eu vou trazer um ponto que é a política pública de qualquer país deve ser capaz de resolver os problemas pela qual ela foi criada. Toda política pública tem em vista solucionar um problema. Aqui se traz a política de habitação. Ora, se até então temos uma camada da juventude que está a dizer que está com problemas de habitação, significa que esta política pública não está a funcionar. E não está a funcionar como? Vou perguntar agora na plateia. Quantos de vocês têm casa própria? Aqui, na plateia. Levanta a mão. Quantos têm casa própria? 2. De quantos? De quantos que estão aqui? Ora, isto é a demonstração clara de que a política pública para a habitação não está a funcionar. Não só não está a funcionar, como ela tornou-se um saco azul para os mal-intencionados deste país. Vamos lá falar da política de habitação em duas perspectivas. Fora a isso, a política de habitação tem o fato de ter a obrigatoriedade de ter uma cobertura nacional. Quando nós falamos de política de cobertura nacional, podemos dividir isso em duas frentes. Eu sou de Gaza, e em Gaza, lá em casa dos meus avós, onde eu cresci um pouco, poderíamos dizer que os jovens daquela zona tinham uma facilidade, já vindo para a tua resposta. Exato. Porque eles saíam, bastava crescer, saíam, iam à mata, cortavam caniço e vinham no quintal, cortavam capim e vinham no quintal e construíam a sua cabana. Já tinham a sua casa. Isto não se trata, esta prática
não se trata de ter acesso à habitação. Trata-se de uma solução local para um problema local. E que não é, a solução disto não passa por nenhum tipo de política pública. A política pública deve ser capaz de fazer uma solução à cobertura nacional para o jovem de Magul, onde eu venho, o jovem da cidade de Maputo, para o jovem de Sussundenga, o jovem de Alto Moloco ter mesmos direitos. Como é que nós conseguimos lidar com isso dentro do arcabouço das políticas públicas? Nós temos alguns exemplos fracassados ao nível da cidade de Maputo e aí fora, de casas que foram construídas com o intuito de criar habitação para a juventude. E o primeiro impasse para ter esse acesso a isto foi a questão do desemprego, da renda. Um Estado organizado, um governo organizado, quando concebe uma política pública, primeiro faz o estudo da viabilidade do seu alvo, do público-alvo, faz o estudo de viabilidade e consegue perceber até que ponto esta política pública vai agregar. Exato. E estas políticas públicas que culminaram com a construção destas casas nos levaram a perceber que se tratou de uma política marginal para a maior de nós. Por quê? Porque estamos a dizer que a juventude é a maioria neste país, estamos a dizer que a juventude é a que mais passa os problemas de desemprego, de habitação. E o problema da habitação, ele não está isolado. O problema da habitação resulta de um grupo de fatores que vem em cascatas, desde o desemprego, a formação, a saúde e um conjunto de fatores. Um Estado sério, antes de construir estas casas, deveria ter feito duas coisas. Primeiro, deveria ter olhado para a renda da população marginal para este sistema, com base no salário mínimo que o Estado oferece. Poderia muito bem ter definido que a política de habitação, os valores devem ser cobrados nestas casas, devem refletir de acordo com o salário mínimo que o Estado paga. O Estado, se paga 3.000 meticais, a habitação deve estar dentro deste orçamento. Se o salário mínimo agora está por aí, 8, 9, por aí e tal, deve ser descontado um valor dentro deste salário que o Estado paga como salário mínimo, para que todos aqueles que tenham capacidade de ter o salário mínimo possam ter acesso a uma habitação. Isso é que é uma política que responde às necessidades do povo. Isso é uma política que a juventude consegue se rever nela. O Estado deve parar e pensar em alternativas das quais, por exemplo, se não está capacitado para construir casas e dar à população, aos jovens, para que eles possam viver, um Estado responsável, o que é que faria? Identificaria uma zona, delimitaria os espaços e colocaria lá as infraestruturas sociais. E diria aos jovens, você, com o teu mísero salário, pode construir a tua casa aqui. O jovem teria lá hospital, o jovem teria lá estrada, o jovem teria lá campo de futebol, o jovem teria lá hospital e não precisaríamos de ter que sair dos nossos bairros para correr para o centro da cidade, em todos os lugares. Isso é que se trata de uma política pública. Um Estado responsável que tem um compromisso com a sua juventude, ao pensar uma política pública, pensa em parceria com os parceiros do setor informal, pensa em parceria com os parceiros das empresas privadas e buscam unanimemente formalizar uma estratégia para que possam solucionar os problemas da juventude. Exato. Até o que temos agora... Obrigado. Exato, vai dar continuidade com o seu pensamento. João Citoi, concorda com o Macomb quando diz que estas políticas de habitação são políticas praticamente que falharam? Concordo, muito obrigado. Concordo plenamente. De facto, as políticas de habitação em Moçambique falharam. Não precisa muita coisa para ver, para identificar isso. Penso eu que ficou um pouco claro e unânime quando estava-se a falar aqui de acesso à terra. Exato. Todos
foram unânimes em dizer que o valor de compra da terra é muito alto. Entretanto, temos a lei 19/97, de 1 de outubro, que diz que a terra não pode ser vendida. É uma propriedade do Estado. Certo. Não pode ser vendida, nem alienada, nem hipotecada. Mas, entretanto, se tu precisas de uma terra, tens que comprar. E são valores muito elevados. É o primeiro ponto. E falar da habitação é falar do emprego, é falar dos preços do próprio material de construção. Esteve aqui a dizer o companheiro sobre o projeto de Catembe. Se calhar é por isso que hoje em dia o chefe do Estado tenta nos trazer uma política de a redução da taxa de natalidade. É só olhar para o tipo de casa que tem em Catembe que está a dizer que está a dar aos jovens. Exato. É uma casa de 3,5 por 4. Olhando para as famílias moçambicanas, não é uma casa para morar aquela. Se calhar é mesmo por aí. E temos que olhar também a questão de... Existe aqui uma situação de... Tu podes até conseguir ter acesso à terra, usar os recursos próprios, compras o espaço, mas tem a questão que a colega acabou de deixar aqui ficar. O Conselho Municipal tem séries de taxas e impostos que vai cobrar. E aliado a isso tem também o chefe de quarteirão lá, que é dado missão política para o partido no poder e nem é dado salário. E onde é que ele tenta buscar o salário? É naquele cidadão novo que vai comprar espaço. Hoje em dia tu tens que elaborar a terra. Tens que trazer vinhos, frangos, até cabritos já cobra para elaborar a terra. Mas o que é que acontece? Este assunto é legal? Está a acontecer isso. Eu creio que todos que conseguiram comprar terra estão a ser cobrados o lobolo. Hoje em dia, lobolar a terra está mais caro. Até a terra tem que se lobolar. Tem que se lobolar, lógico. E hoje em dia, lobolar a terra é mais caro do que lobolar a sua própria esposa. Então, é por causa mesmo dessas políticas que o governo do dia cria. Então, acabou também de falar o meu companheiro aqui ao lado do painel que a questão de todos nós jovens queremos viver na cidade. Às vezes é que faz com que falhe essa política. Mas é só olhar para o preço de cimento. Aqui em Maputo, o preço de cimento anda por 480 por aí, varia. E desloca um pouco para a província de Sofala, distrito que o cimento está a 550. Se vais um pouco para o norte, há de encontrar um saco de cimento a 800 meticais. Está a ver essas discrepâncias de preço. Mesmo se nós sairmos de Maputo, conforme estava a dizer, é porque os jovens querem ficar na cidade. Podemos sair daqui, vamos aos distritos. Mas olha para o preço de cimento lá, olha para o preço de chapa. E temos uma outra problemática do nosso Instituto Nacional de Controle de Qualidade. Não está a fazer absolutamente nada. Há chapas de zinco hoje, que os chineses produzem, que você soprar assim de boca, aquilo voa. Então, que tipo de acesso à habitação que estão a criar para a juventude? Então, são séries de problemas que estão a falhar. Existem políticas escritas no papel, a lei também existe lá, é uma lei muito bonita, a lei de terra. Mas vamos ver na prática a implementação desses dispositivos legais que regulam esse acesso. O financiamento, a juventude tem acesso ao financiamento bancário para poder construir. Você, para fazer só um quarto hoje em dia, precisa no mínimo de 100 mil meticais. Para fazer só um quarto de 5 por 4. Então, vamos olhar a questão do emprego. Quantos jovens estão empregados? Vou dar um exemplo muito simples do projeto aqui de Habita em Zintava. Aquelas casas que estão ali construídas. Uma casa do tipo 2, o indivíduo que for adquirir aquela casa tem que pagar 16.600 alguma coisa, mensal. E para pagar durante 25 anos, ou 20 anos. A pagar uma casa do tipo 2. O que significa, e olhando para a situação, o sistema de saúde de Moçambique, a esperança de vida do moçambicano não passa mais do que 60 anos. E você vai trabalhar toda a sua vida só para pagar uma casa. Você já não pode sonhar. Não pode sonhar em continuar, dar continuidade com os estudos. Não pode sonhar um dia mandar o seu filho para o estrangeiro para ele estudar. Exato. Porque toda a sua vida profissional só está em torno do pagamento da casa que você recebeu do Estado. No âmbito de política, de acesso à habitação da juventude. Então, há muita coisa que está a falhar. Exato. Próprios conselhos municipais, para além da dificuldade que o colega aqui no painel disse que sofreu para poder ter o direito de uso e aproveitamento da terra. Há uma coisa muito engraçada que aconteceu na Matola, ainda esta semana, não, semana passada. Tinha umas 3, 4 obras que eu vi que estavam embargadas.
a sua construção, mas depois do atual edil da Matola tomar conhecimento que não iria voltar a se recandidatar, não seria cabeça de lista. 2 dias depois, aquelas obras aquilo que era irregularidade que fez com que seja embargada, já estava ultrapassado. Já estavam a ser construídas obras. Então, estão a brincar com a juventude, estão a olhar como se nós não tivéssemos uma capacidade de raciocinar para ver que alguma coisa está errada também na gestão dos conselhos municipais. Muitíssimo obrigado, ilustre Sitoi. Vamos voltar à nossa plateia. Boa noite, seja bem-vindo. Sim, boa noite. Meu nome chama-me Santos Fernando, Liga da Juventude da Renamo da cidade de Maputo. Antes de tocar no ponto de agenda, estou na cidade de Maputo, mas não vou deixar de mandar meu encorajamento ao edil de Quilimane, o doutor professor Manuel de Araújo, por incidente que aconteceu no Mercado Central. E não vou deixar de encorajar e falar para o edil que não abaixa a cabeça e levanta a cabeça e trabalha com os munícipes da cidade de Quilimane. E tocando no assunto de habitação, jovens, nós não podemos sempre vir aqui tentar fechar cara com Pinheiro, sabendo que nesse país aqui não há nada de projeto de habitação para a juventude. A juventude não tem acesso à habitação. O projeto que tem o governo moçambicano é projeto de desvio de dinheiro. Acha de projeto que é lançado em nome da juventude, mas para desvio de dinheiro, para pedir apoio internacional, mas no fim vais ver o dinheiro foi alocado para a construção de algumas casas que nem não tem nada com a juventude. Vou dar um exemplo. Havia a Vila Olímpica do Zimpeto. Aquilo é uma vergonha. As pessoas que passam perto daquelas casas ali, vê que é uma vergonha. Aquilo é brincar com o dinheiro do povo moçambicano. Um governo que está preocupado com a juventude, primeiro tem que olhar. Salário mínimo é 8 mil. Na função pública, nas empresas privadas, há pessoas que ainda agora estão a receber 4 mil meticais. Um terreno, o valor mínimo está 150 meticais, vou dizer a partir de Maracone para lá. Ok. E eu recebo 4 mil meticais. Um saco de arroz está 1.200. 5 litros de óleo está 800 meticais. Para não falar do transporte diário. Transporte. Até dinheiro nem chega. Até o final de mês vocês vai a pé. Chega o final de mês, você vai a pé ao serviço. Vai apanhar onde dinheiro para comprar terreno? Um saco de cimento está 365 meticais. Para um governo que está preocupado com a juventude, tem que olhar. Não custava nada sentar com a CTA, discutir sobre preço de cimento, preço de ferro. O problema é imposto. Reduzir imposto na área de construção. Tem que reduzir imposto. Vir aqui para defender que sim, o governo está fazendo. Isso nós estamos a atrasar os jovens. Vamos ser usados a esperar que a juventude é para o futuro. Hoje, estamos aqui. Nós não queremos casa hoje, agora. Precisamos de casa, nós. Nem hoje o governo dizer que tem casas ali. Nós, a sair daqui, podemos ir lá e ver as casas. Não podemos esperar o futuro. O presente é para outras pessoas. O presente é para outras pessoas. Nós, como jovens,
esperar o futuro. Nossos filhos, nossos netos. Exato. O Meguias terá dito na sua primeira intervenção que o problema da juventude é o imediatismo, não será isso? Quer agora, quer que aconteça hoje? É ponto de vista dele. Eu gosto de ser sério e claro. É ponto de vista dele, não é da juventude. Porque quando fala de a juventude quer viver na cidade, meu irmão, eu vou dizer que em Maracuê não tem terreno agora, vai apanhar 1 milhão a 2 milhões. Lá em Maracuê, lá. Diz que o espaço não é vendido. Mas agora o governo está tentando criar política, dizer que o governo tem que aproveitar. Ouvi há dias, né, na rádio, né, o governo quer criar política de venda do espaço, o governo tem que ter uma taxa, não sei, são taxa que tem que ser o quê? Cobrado. Agora, nós queremos dizer que o governo reconhece que se vende terreno no país. Essa coisa de dizer que não, o espaço não é vendido, mentira. A terra não é venda, mentira. O governo reconhece que em Moçambique, terreno, sim, é vendido. Exato. Muitíssimo obrigado. Vamos dar espaço a mais um jovem. Os jovens da Frelimo hoje não estou aí a ouvir, não é? Ok. Pode falar, jovem. Exato. Pode dar espaço primeiro o jovem aí em cima, depois vai falar, tá bom? Boa noite. Meu nome é Leonardo Nudense Bia, Partido Frelimo. Aqui estamos a precisar o seguinte, que há sempre a tendência da oposição a criticar, mas sim não elogiar. Vimos aqui o painelista, membro da MDM, que falou das casas que o camarada presidente inaugurou neste ano aqui no distrito de Catembe, falando que são casas que não têm condições de viver uma pessoa. Isso praticamente também é, de alguma forma, desreconhecer, não reconhecer o trabalho do governo. Porque o que o governo fez praticamente era para, de alguma forma, beneficiar os jovens. Então, isso ele quer me dizer que tinha que ser mações que o governo tinha que dar aos jovens. É assim? O governo tinha que, de alguma forma, beneficiar os jovens de mações para que ele, de alguma forma, reconhecesse. Porque, de alguma forma, em todas as intervenções que a oposição, de alguma forma, fala mal da Frelimo. Em nenhum momento tem elogiado a Frelimo. Afinal de contas, o partido Frelimo só tem feito mal neste país. Exato. O problema de habitação não é partidário, mas como jovem, está satisfeito ou não? Satisfeito de alguma forma, sim, estou. Está satisfeito com a falta de habitação? Pelos trabalhos que venho, de alguma forma, presenciando do governo, sim, estou satisfeito. Ok. Tenho terreno, sim. Mas diga-me, desculpa. Fica à vontade. Continuando também com a intervenção mesmo do painelista, daquele membro da MDM, que diz o seguinte, que o espaço hoje em dia deve ser aquilo elobolado. Exato. Não reconheço isso, praticamente nunca ouvi falar. Não tem terreno. Nunca ouvi falar que o espaço deve ser... Desculpa-me. Hoje isso não está na lei. Isso não está na lei. Aqui temos que falar situações que estão na lei. Exatamente. Isso não está na lei. Onde está escrito que o espaço aqui em Moçambique deve ser lobolado? Em que abrigo isso aquilo encontra-se? Exato. Telma, tem 30 segundos, depois voltamos à plateia. Pediu a palavra. Muito obrigada. Pode comentar. Estou a partilhar experiências. Eu tenho terreno aqui na cidade. Atenção, plateia. Aqui na cidade não tem esta prática de lobolar terreno. Aqui na cidade. Mas eu tenho outro terreno na Manhissa. No tempo de aquisição, o senhor foi claro. O senhor adquiriu a terra pelas normas costumeiras, em que basta conseguires lavrar a terra, utilizar mais de 10 anos, o espaço te pertence. Okay. Então, ele começa a trespassar para as pessoas, porque ele considera-se o dono daquela área. Mas antes, não pagas só o valor. O que o colega disse, eu, Telma, fui exigida. Frangos, vinho, dinheiro de lobolo, essas todas as coisas, eu fui exigida. E é uma coisa que a mim me constrange quando viemos a este programa.
Porque eu gostava que os jovens estivessem aqui para falar de necessidade dos jovens. Aqui não estamos a vestir capas partidárias. Eu acho que devemos esquecer as nossas cores partidárias, as nossas convicções partidárias. Eu acho que esse espaço foi aberto para o jovem dizer aquilo que são as suas dificuldades. Se o irmão disser aquilo que lhe apoquenta, estará a dar um input ao governo para pensar em ti. Enquanto disseres que estás feliz, nada vai acontecer. Vais continuar com teu terreno durante séculos, vais nascer filhos em casa do teu pai. Eu estou a falar de terrenos que tenho, porque tenho terreno na Manhissa, está à espera de ser lobolado. Estou a construir o município Estavir, aqui na cidade. Então, quando nós falamos de gradualismo, se a política de gradualismo acompanhasse as infraestruturas, o que acontece é que o governo quer que as pessoas se desloquem primeiro, depois as infraestruturas sociais vão lhes encontrar. Você vai a um bairro que não tem água, não tem energia, não tem hospital, não tem esquadra. Está já aí fazer o quê? É óbvio que todo mundo vai querer se concentrar na cidade. Exato, muitíssimo obrigado. Obrigado. 30 segundos, eu quero voltar à plateia. 30 segundos. Eu penso que a gente tem que ter noção de algumas perguntas que faz. Quando alguém diz onde está escrito isso, eu pergunto onde está escrito que onde é que está escrito que é permitida a corrupção em Moçambique? Onde é que está escrito que deve-se usar o erário público para fins pessoais? É preciso percebermos que nós somos uma sociedade que advém da mistura do tradicional e do modernismo colonial, ok? As nossas práticas costumeiras, a nossa tradição é algo da qual não é, muitas vezes, não está diretamente ligada à norma jurídica. A formação da norma jurídica brota dos costumes. Exatamente. Toda a norma jurídica que o senhor conhece é produto de uma prática costumeira. Então você não pode vir aqui querer dizer que tentar fazer o inverso. Era só para cautelar esse dado que temos que respeitar a nossa... Aliás, uma pergunta lei simples. de terra Onde é que está escrito que... Por que nunca perguntou nos lançamentos de pedra, por que o Presidente da República sempre tem lá uns senhores, os líderes tradicionais a fazerem cerimônias? Os regras, por que estão lá a fazer cerimônias? O cupacho, o famoso cupacho, o que é que é? Está escrito, não está. O debate já está aceso. Vou começar com Miguias. Miguias, 30 segundos. Depois voltamos à plateia. Se está na lei, por que o meu avô lá... Macome, por favor, Miguias. Boa noite. Exato. Boa noite. Penso que, primeiro, como jovens, temos que ter temos um moderador aqui desse programa. Linha da frente, né? Frente da libertação de Moçambique, né? Não sabia! Não sei se é isso ou não, mas o programa é linha da frente. Então temos que ter... Afinal, nós não sabíamos que o programa é frente de libertação de Moçambique. Não estou a me referir. Não tem a ver com nenhum partido. Estou a criar Se for o caso, devem nos avisar. Não, mas tudo bem, não se preocupem. A frente de libertação de Moçambique é dividida por duas, ok? O movimento e o partido político. Então não se preocupem com os falácios. Estamos no movimento. A diversidade. Bom, é importante, né? Nós deixamos os colegas falarem quando chegou a vez, então é também a minha vez também de intervir neste programa. Referir que as questões aqui que os vários, quer os colegas que me acompanham aqui e os que estão lá na plateia, essas questões significam que existe alguma preocupação de todos nós sobre a questão de habitação, né, para os jovens em Moçambique. Então, se somos jovens, em primeiro lugar, não necessariamente por uma filiação partidária, temos que procurar soluções sobre estas políticas de habitação para os jovens em Moçambique. E as soluções são essas que nós estamos a trazer como
algum exemplo. Se existe algum partido aqui da oposição que desenvolveu algum programa de habitação para os jovens e que talvez pode nos dar algum exemplo. Então, o que significa que nós temos que nos concentrar para as soluções de habitação para os nossos jovens. E nós temos evidências claras, não se trata de alguma utopia. Existe, assim, preocupação, por isso que nós estamos aqui no debate, não é assim? Não é necessariamente para criarmos algum mecanismo, porque algumas pessoas vejo que parece que foram instrumentalizadas, que vai dizer isso, né? E depois vai dar relatório em algum sítio. Então nós temos que falar como jovens naquilo que é a nossa preocupação, como se refere, sem necessariamente olharmos pela cor partidária, mas temos que olhar isso como um desafio de todos nós. Então, é preciso ter algum ponto de partida e não apenas sermos instrumentalizados que vai falar isso. Então, se nós temos, sim, o nosso governo, o partido devidamente maduro e organizado, razão pela qual nós conseguimos sair das nossas casas até aqui. E vamos voltar. Muitíssimo obrigado. Volto assim, José. Boa noite. Seja bem-vindo. Ativista. Primeiro, é importante que quando estivermos em pleno a sociedade, principalmente em programas de gênero, saibamos nós termos a nossa ética de ser humano. Primeiro, aqui nós estamos a tratar de partidos. Nós estamos vestidos de cores partidárias. Estamos a tratar aqui assuntos que dizem respeito à sociedade jovem. Fundo e habitação juvenil, será que existe? Eu, como jovem, tenho que trazer aqui se existe ou não, qual é a solução, qual é o ponto de partida, onde é que isso já aconteceu, como aconteceu. Mas nós aqui estamos num momento em que percebo que algumas pessoas parece que foram embebedadas em falarem coisas que não existem. Primeiro, parece que algumas pessoas vêm vestidos na mente que são de um certo partido e devem defender esse certo partido. Família, nós não estamos aqui para defender partido. Estamos aqui nós para falar de assuntos que dizem respeito à sociedade jovem. Se o jovem tem habitação ou não, nós temos que manifestar o nosso interesse. Como é que nós teremos a solução se os jovens que cá estão a defender o seu partido? Como é que nós faremos isso? Como? Família, nós temos que primeiro pensar em nós. Por exemplo, aparece-nos um painelista e o painelista foge da pergunta, começa as burocracias de ética de comunicação. Onde é que vamos? Será que esse programa é para construir, começa já a falar frente de libertação? Será que estamos na frente de libertação ou estamos num programa de televisão? Não estamos nós numa guerrilha, estamos só apenas para dar soluções aos jovens, pois os jovens estão frustrados porque esse governo é um governo desorientado, um governo que não dá nem sequer o mínimo para o jovem. Eu falo aqui frustrado porque eu vejo como é que esse governo é. Primeiro, nós temos que separar o governo do partido. Mas algumas pessoas que cá estão não sabem separar o governo do partido. Eu opto pela ética, porque a minha formação sempre tive a ética, não desorientação. Ok, muitíssimo obrigado. Boa noite, seja bem-vindo. O jovem aí em cima. Eu Manuel Mutola, quero representar o meu partido Frelimo. É assim, só para responder, né? A plateia aqui vê que a ideia deles estão a atacar o governo. Só para dizer uma coisa, é assim, a juventude está na agenda do nosso governo. Tenho prova viva disso. Ele diz que o governo desvaloriza jovens. É mentira isso. Tanto que o governo
está a valorizar a juventude moçambicana, implementar vários projetos aí para jovens. Temos o Acredita, faz, mesmo eu, que sou Alberto, sou um dos bolseiros, sou prova viva de que o governo está a trabalhar para a juventude. E aqui também percebi uma coisa da oposição. Parece que estão aqui a fazer uma mini campanha. Eu gosto de perceber, mas não. Só para dizer que nós estamos a perceber que vocês estão aqui a fazer a vossa mini campanha. Nós somos distraídos. Muito obrigado. Obrigado. Deixe-me voltar aqui ao painel principal, depois volto à plateia, só para ouvir o ilustre José. Muito obrigado. Primeiro foi uma pergunta direta, né? A minha pessoa, sobre onde é que está escrito. Queria elucidar ao companheiro aí que na Lei 19/97, de 1 de outubro, no artigo 24, está lá escrito que nas zonas rurais onde que não tem autarquia, a aquisição da terra e a formalização segue-se as normas costumeiras. O que acabou de dizer aqui... Podemos ouvir o que ele está a falar? Atenção, por favor. O que circundou também o colega aqui. E nas zonas onde é regido pelo direito jurídico, estamos a falar das zonas autárquicas, segue-se o direito jurídico. Entretanto, eu estou a falar de coisas que eu já passei. Tenho uma casa no Javela, tenho um terreno em Moalaze. Já passei por isso, ter que elaborar a casa. Sinceramente, nem a minha própria esposa não elaborei o preço que eu elaborei o terreno. Então está lá escrito. Se ele não lê ou não tem essa cultura de ler, pode visitar a lei e para trazer aqui coisas para estar... Porque ao falar aqui estamos a representar toda a juventude do Rovuma ao Maputo. Então não vamos estar aqui a falar por emoção. Está a dizer por que eu não elogio o governo, porque está a fazer alguma coisa tendo em conta a questão de acesso à habitação para a juventude. Eu tenho que elogiar o governo. Os colegas aqui disseram do Gongo estava a fazer 200 e alguma coisa, um saco de cimento. Mas porque essas outras fábricas de cimento, os seus PCA, são pessoas que são nomeadas a partir de um colegiado, de um partido político, levaram do Gongo até a justiça para responder por causa dos preços que faziam de cimento. Mas a do Gongo estava a nos provar que é possível produzir ou fabricar cimento aqui neste país e vender a um preço acessível para que o jovem possa construir. Mas por causa... Então, são factos que nós estamos a trazer. Nós estamos a falar as coisas só por falar. Exato. Estamos a trazer facto. Hoje em dia, levar essa casa que está-se a dizer de Catembe, levar um dos carros do Frolin do News, pôr ali e levar uma foto daquela casa, sinceramente, é uma vergonha. É uma vergonha autêntica. Então, vamos estar aqui cientes do que estamos a representar a juventude do Rovuma ao Maputo. Não vamos falar de cores particulares. Vamos ouvir mais um contributo, não é? Dos jovens. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, aqui é a Iris Kumana, ativista social. É a coisa que já está quente. Falar de políticas de habitação é a mesma coisa que falar de emprego, é a mesma coisa que falar de sonhos. E a pergunta é, os jovens moçambicanos ainda sonham? Eu vou responder não. Então, porque temos uns jovens, eu gosto muito de falar de reinventar, ser desempregados, sem habitação, sem acesso, né, à habitação, que se reinventam. O jovem já percebeu que não vai ter emprego com facilidade, não vai ter acesso a essas políticas, a esses projetos todos de habitação criadas pelo governo. Ele reinventa-se, acorda, vai trabalhar, consegue algum dinheiro, como dizem que a terra não se vende, mas Exato. Não sei como é que eles fazem, compra um terreno. Quando ele consegue, não sei, em 5, 10 anos, comprar o terreno, ainda tem mais alguma coisa que vem, que são as próprias burlas. Isso aí faz entender que o jovem em Moçambique, em termos de habitação, está desprotegido, não tem apadrinhamento. Porque até a pessoa que lhe vende o terreno, por saber que a terra não se vende e esse aqui não tem onde recorrer em caso de burla, já vende burlando. São muitos jovens, são muitos, talvez, que são burlados. 10, 5 jovens compram um terreno no mesmo espaço. São parcelados no mesmo espaço, compram. Ok. Posterior a isso, quando vai reclamar, só ouve, a terra não se vende, como é que você pagou por um terreno?
Como é que você fez isto e aquilo, aceitou ser bulado? Se nós todos os dias falamos que a terra não se vende. Então estamos diante de uma juventude marginalizada, isso aí, abandonada, não é? E também Portanto, estar aqui... a juventude já não sonha. A juventude já não sonha muito, já não sonha. E estar aqui diante de uma plateia de jovens que vêm e dizem que temos que parabenizar o governo. Eu não tenho habitação, vou parabenizar o governo por quê? Vou parabenizar ao governo, a alguém, não sei o quê, por quê? Dizer assim, parabéns, as coisas estão bem enquanto não estão. Já diz o ditado, bebê que não chora, não mama. Eu não posso fingir que tenho alguma coisa. Exato. Não posso parabenizar alguém por ter alguma coisa que eu não tenho e que também não vejo nem um caminho de como ter. Não vejo nenhum apoio. É muito complicado, é isso. Muitíssimo obrigado. Vamos ouvir o ilustre aí. Boa noite. Boa noite. Estou respondendo para Amilcar, do partido do MDM. Eu não gostaria muito de me inclinar no partido político. Gostaria de falar uma coisa muito simples. Quando passamos nas ruas, nós nos deparamos com jovens e passamos lugares em que encontramos jovens vindo para cá na televisão. São jovens que olham para nós, talvez sem saber o que o jovem espera de você. Quando você veste bem, o jovem espera que você talvez comprasse uma coisa aí na rua onde está sentada. Mas vai acontecer que você mesmo que está passando nem tem dinheiro para comprar aquilo que tem na rua. Então, para dizer o que é com isso? Para dizer que jovens estão totalmente desapontados. Jovens estão olhando para um jovem, esperando que esse jovem talvez pudesse dar uma coisa. Enquanto eu mesmo jovem, que está na mesma linha reta, quer dizer, de jovens desapontados. Então, vamos olhar em 3 dimensões. Primeiro, jovem que está vindo depois do colonialismo, que é um jovem que está pensando talvez na mudança. E um jovem que está vindo depois da guerra civil. Esse jovem está no mesmo ritmo. E um jovem que está vivendo hoje, depois da independência, depois do país que está tentando gradualmente desenvolver, mas não há diferença com o jovem que nasceu depois da independência, o jovem que nasceu depois da guerra civil e o jovem que nasceu hoje. Então, é o jovem que está vivendo a mesma vida. Então, é um jovem que está na faculdade hoje, formado hoje, mas ainda o governo está a falar que esse jovem não vai poder ser empregado por 3 anos. Então, esses jovens são jovens que estão totalmente desgraçados psicologicamente. Okay. Então, não vamos pensar em colocar, talvez, olho para o nosso governo, pensando que esse governo está a fazer bem. O jovem hoje está totalmente desapontado. Nós não vamos aceitar isso. Que os jovens estão em boas condições. Exato. Muitíssimo obrigado. E há uma coisa que é terminar. Okay. Para terminar. Temos quartel aqui do Buquiço. Aquele quartel, o plano do governo é de reduzir o espaço do quartel. O que está acontecendo? Aquele espaço que está sendo reservado para o cidadão, para ser oferecido ao cidadão. Mas o que acontece é aquele espaço não está sendo reservado para cidadão, está sendo vendido para cidadão. E quem está adquirindo aquele espaço são estrangeiros. Tenho testemunho disso porque 2 semanas atrás, exato, fui lá, vi um militar a vender o espaço para um estrangeiro. Não é moçambicano, atenção. É um estrangeiro que nem tem documento nacional. Mas nós aceitamos que o jovem moçambicano está em bom ritmo. E esse governo está a fazer bem. E o jovem moçambicano está a defender que o jovem está em um bom ritmo.
Isso aqui nas relações internacionais é o que se chama de subjetividade de interesse. Quer dizer, a pessoa vem aqui como jovem para falar o interesse dele, simplesmente não defender o interesse de jovens. Obrigado, Ilustre. Estamos num país em que muitos jovens com idades compreendidas a 25, 30, 35, 32, muitos deles ainda vivem na casa dos pais. Qual é o vosso sentimento? Acham que este jovem não gostava de ganhar a liberdade de estar na sua casa própria, tendo em conta que o jovem de 35 anos já tem esposa em casa do pai, já tem filhos em casa do pai? Qual é o vosso sentimento diante desta triste realidade em que o jovem moçambicano está exposto a viver? Boa noite. Boa noite. Isidro Chiruti, represento o Partido Frelimo. Bem, eu queria primeiro começar a minha intervenção dando aso àquilo que foram as palavras do camarada Miguel Adriano, que é a questão da prioridade do próprio jovem. Está claro que o problema da habitação em Moçambique é um desafio. É um desafio não só do governo, mas também do próprio jovem. A minha questão é, o que é que nós, como jovem, além de estar à espera do governo, fazemos para tentar mudar esse cenário? Porque não adianta chegarmos aqui, apontar o dedo e não trazer as soluções para poder mudar esse cenário que, de fato, não está a favor do jovem. Portanto, o jovem deve fazer alguma coisa para não ficar à espera do governo. Exatamente. O governo cria o que o jovem devia fazer? Exato. O governo cria políticas de habitação. O governo não dá casas ao jovem. Essas políticas o governo cria junto com parceiros. Parceiros podem ser informais como privados. E esses parceiros têm também seus interesses. Daí que as casas resultantes dessas parcerias, muitas das vezes, não são acessíveis para o jovem, tendo em conta aquilo que é o salário mínimo daqui da República de Moçambique. Então, ao invés de nós estarmos a reclamar, temos que criar prioridade. O jovem tem de ter prioridade. Não adianta eu hoje reclamar de que não tenho espaço, mas eu mesmo jovem que de segunda a sexta encontramos ele todos os dias na barraca a divertir-se. Okay. É o mesmo jovem que depois, na segunda-feira, reclama que não tem dinheiro de transporte, que não tem dinheiro para fazer nada. Certo. Mas nós vemos, é um cenário que não dá para esconder. Todo santo final de semana são jovens cheios nas barracas. Temos que ter prioridade, meus companheiros. Não vale a pena reclamarmos, o governo não vai conseguir resolver o problema de todos. Portanto, está a faltar foco aqui. Desculpa. Está a faltar foco para o jovem. Okay. O problema do governo não é só habitação, é saúde, é educação. Tudo isso requer o mesmo governo e nós só estamos como jovens, só estamos ali à espera, a estender as mãos, à espera que o governo me traga a casa. O governo não vai te trazer casa para te dar chaves para entrar. Ok. Mas como 30 segundos, voltamos Eu sou sempre nos 30 segundos, nunca sou dado tempo. Epa, já é preocupante, né? Faça o uso. Ok, mas é o seguinte. Eu penso que a principal função de... Colegas, passo... Atenção, plateia, atenção. A principal função de um governo, de um dirigente, é garantir o bem-estar das pessoas com as quais ele trabalha, com as quais ele dirige. A função principal de uma política pública, é por isso que se chama política pública, é solucionar um problema público. Quando nós formamos a ideia de... Quando nós trouxemos aqui a ideia de políticas públicas para discutir, é que a política pública deve ser capaz de resolver problemas não só dos jovens que vivem nas capitais provinciais, mas também deve ser capaz, de igual maneira, de resolver os problemas do jovem que vive em Camaxenganhana. Deve ser capaz de resolver os problemas do jovem que vive em Chiuri. Agora, quando nós propomos a ideia de que o jovem deve ser prioritário, deve ter foco, estamos aqui a tentar dizer que a maior população deste país não tem foco. Porque a juventude é a maioria. E esta maioria é desempregada. Esta maioria é de uma formação algumas vezes precária. Esta juventude é uma juventude que tem problemas de acesso à saúde, tem problemas de habitação. Estamos a dizer que estes todos não têm foco. É isso que estão a dizer, que a maior parte da população de Moçambique não tem foco.
Quer dizer, estamos aqui a dizer que uma política pública que não consegue resolver os problemas nacionais deve ser apadrinhada e aplaudida. Uma política pública, por exemplo, que se pretende resolver problemas, já que estive aqui a falar de busca de soluções, eu trouxe aqui duas, talvez foi antes de chegar. Uma política pública de habitação deve ser capaz, primeiro, de se enquadrar naquilo que é o salário mínimo. A política de habitação, o Estado como provedor, deve garantir, provedor e garante da segurança e bem-estar do seu povo, deve ser capaz de criar uma política que responda dentro do enquadramento do seu arcabouço financeiro. Isto é, se o Estado está a pagar 3 mil ou 8 mil de salário mínimo, então a política pública, com qualquer que seja o parceiro que vem aqui e queira construir habitação, o Estado deve estar em altura de se impor e dizer: vocês vão construir habitação do tipo X, 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 e o valor que vocês vão cobrar no final do mês deve estar dentro do orçamento, dentro do salário mínimo, e não sufocar o cidadão. Isso não é a única experiência de Moçambique. Muitos países fazem isso. Outra questão que pode ser muito bem aplicada é que o empréstimo para habitação, a redução, em alguns países, o empréstimo para habitação, a redução, a taxa de juros é menos de 5%. Isso pode se aplicar em Moçambique. É uma política que traz soluções. Outra solução é o Estado identificar regiões e parcelar a partir dos líderes locais, identificar, colocar lá infraestruturas sociais e pegar a juventude e dizer: está aqui, como que quer que eu elogie um projeto falhado que nem aquele da Casa Jovem? Como é que quer que eu elogie um projeto falhado que nem aquele da Vila Olímpica, do Zimpeito? E atenção, acho que aquilo é Casa Jovem. Quantos jovens estão ali? E de onde é que pertencem esses jovens? Exato. Telma. Eu queria falar mesmo de questão de política de habitação. Até agora ninguém negou que tenhamos políticas. Políticas existem, mas as políticas todas elas são falhadas. E quando se fala de política pública, nós temos que lembrar que quando nós falamos do governo, política pública, nós temos que ter em conta a questão da satisfação do interesse público. Temos que ter a satisfação do interesse público no que concerne a segurança, no que concerne a educação, no que concerne a saúde. Por isso que temos estas todas políticas. Se nós estamos a falar de uma política de habitação, e nós sabemos que o governo tem como braço a administração pública e tem a Assembleia da República que produz políticas públicas, e temos uma das políticas que é de habitação que estamos a falar hoje, deve satisfazer o interesse público. Se é para identificar soluções, ok, o governo quer soluções, como os colegas dizem que devíamos trazer soluções. Se o governo quer obedecer o princípio do gradualismo, como vem o desenvolvimento das nossas autarquias, por que não coloquem as infraestruturas sociais numa determinada área e depois cedem espaços para o jovem? No nosso salário mísero, vamos poupar, mas se é para eu sair daqui, ir viver numa mata que não tem escola, não tem esquadra, não tem hospital, não tem nada, como é que eu vou me locomover? Porque nós temos que pensar nisso, não é só dizer que nós... Eu vou voltar à peça que foi apresentada há uns meses atrás no Gungu, Resistentes da Town. Aquela peça refletia esta realidade que estamos a falar, em que o irmão dorme com mota, a irmã também, todos se apertam. Mas por que eles se apertavam? Eles se apertavam porque tentaram até sair da town,
Mas quando deslocam, nunca chegam onde estão a ir. E quando chegam lá, só tem jiboia, não tem hospital e não tem nada. Decide de novo voltar a Tauen, porque lá no campo não tem nada. Há uma necessidade de se colocar infraestruturas públicas. É uma das soluções. A ideia é... Aqui não é só criticar. A ideia não é só criticar. Nós também, como jovens, estamos a tentar dar input ao governo para que, ao produzirem estas políticas de habitação, se não conseguem, pelo salário que nos é facultado, que é o salário mínimo, no mínimo, identifiquem áreas e coloquem infraestruturas sociais e nos dê a terra que não é vendida, porque a lei diz que não é vendida. Jovem, virem-se, o Estado não vai dar tudo. É óbvio que o Estado não vai conseguir nos dar chaves. Não é possível. Exato. Não João, é possível. Citoi, como é que o jovem deve superar este problema hoje em dia? Primeiro, é apelar aos jovens. Antes, se calhar, queria dizer que estou muito desapontado com o companheiro que nos chamou de bêbados. Porque, segundo ele, a questão de falta de acesso à habitação é porque a juventude moçambicana está sempre nas barracas a beber. Estou muito desapontado mesmo, mas infelizmente é o tipo de jovem que nós temos. Para superar as dificuldades que nós estamos a passar, eu penso que primeiro o governo tem que, na elaboração dessas políticas públicas, tem que envolver muito a juventude. Exato. Primeiro ponto, deixar de olhar para a proveniência do jovem, mas sim pegar jovens e envolver na elaboração das políticas públicas. Será que quando são discutidas, são feitas estas políticas para a juventude, o jovem está lá? Pode estar até lá o jovem, mas é preciso olhar de que proveniência esse jovem vem. De onde vem esse jovem que faz parte da elaboração dessas políticas públicas. Ok. No nosso país, o pensar diferente é crime. E costuma-se dizer, para poder ter ideias construtivas, temos que admitir o pensar diferente, para depois tirar um pouco daquilo, construirmos uma ideia macro, que é aquela ideia que vai nos ajudar para desenvolver o nosso país. Exato. Mas, infelizmente, não é o que acontece no nosso país. Temos muitos jovens por aí formados, mas depois da formação, há de ver que hoje em dia, nas graduações, todos nós estamos a ser chamados a ser empresários. Temos que todos investir no empreendedorismo. Que país é esse que vai ter só empresários? Então, é preciso ver, parece poucas coisas, mas é preciso ver de como é que o nosso governo hoje em dia está a pensar. Okay. Está a nos levar para um precipício. Então, há necessidade da juventude aqui saber o que quer, na verdade, e mudar as coisas. Mudar, exigirmos mesmo que somos jovens de hoje e precisamos que sejamos tratados com uma diferença. Temos que ser inclusos na vida econômica, vida política, vida social, como juventude. Exato. Meguias. Sim. Mais uma vez, boa noite. Nós temos estado a verificar que as políticas para a juventude estão sendo implementadas quase todos os dias. Se nós assistirmos à televisão hoje, vamos ver as atividades estão sendo feitas pela Secretaria do Estado da Juventude e Emprego. Isso não é nenhuma utopia. Mesmo querendo, neste momento, quem tem um smartphone entrar aí no site da Secretaria do Estado da Juventude e Emprego, há de encontrar evidências, não se trata apenas de uma utopia, o que significa que o nosso governo está comprometido, como se refere à Secretaria da Juventude e Emprego, juventude nossa agenda. Significa que temos que pautar, de fato, por esta virtude de retirar as cores partidárias, mas olharmos aquilo que é a necessidade de prover esses mecanismos, essas políticas, portanto, orientadas para a juventude e reduzirmos cada vez mais o nível de especulação, portanto, no seio da juventude e orientarmos-nos juntos para as soluções para um Moçambique próspero que todos nós como jovens queremos. Exato. E é por isso mesmo que estamos a convidar aqui. Disse que essas políticas têm vindo a ser implementadas
a cada dia. Sendo que isso acontece, por que temos um jovem dos seus 35 anos está a viver na casa dos pais? Por que isso acontece, sendo que as políticas estão a ser implementadas no nosso país? Bom, relativamente a essa questão, iria também ajudar a responder no sentido de não generalizarmos. Okay. Nós temos que ter pesquisas exatas que podem nos levar a estas conclusões. Nem todos os jovens na casa dos 35 anos estão a viver na casa dos pais. Eu, pessoalmente, sou jovem de 32 anos e não estou a morar na casa dos meus pais a partir dos meus 19 anos. Então nós temos que encontrar alternativas, não generalizar. Eu tenho aqui os colegas aqui, o colega do painel que fez referência muito bem, tem a casa no Javera, um Alas e tudo mais. Se nós formos a olhar, digamos assim, as soluções que ele, como jovem, foi procurando até chegar lá e que devia partilhar aqui, são essas soluções que se requerem para os jovens dessa sociedade. A questão de política de empregabilidade, nós já sabemos que é necessário o envolvimento da juventude, é necessário o envolvimento do empresariado, do CTA, porque em nenhuma parte do mundo, portanto, o Estado serviu de empregador para todas as pessoas. E felicitar aqueles jovens que diariamente estão neste momento a lutar, estão neste momento a encontrar soluções. Alguns que já receberam, que estão a gerar empregos para os outros jovens. Então nós temos que mesmo pautar por essas soluções e reduzirmos cada vez mais a instrumentalização, porque nós temos consciência que existem mesmo organizações que financiam, né, para poder desestabilizar os jovens, não é assim? E como sabemos que quer esses jovens que estão nessa plateia, quer os meus companheiros aqui de outras filiações políticas, não estão interessados por serem desorientadas. Então, a nossa agenda, a nossa recomendação é essa, orientando a juventude nas soluções e não na especulação. Exato. Muitíssimo obrigado, Meguias. Vamos para a plateia para uma última intervenção. Estamos a par e passos para o fim do nosso programa. Boa noite e seja bem-vinda. Seu comentário. Boa noite. Meu nome é Alice Antônia Foco, sou do partido MDM. Quero comentar sobre o tema em questão, mas antes quero dizer ao colega da Frelimo que nós não olhamos para o desemprego ou para a falta de oportunidades de termos uma residência como algo que não seja um foco da juventude. Porque nós não podemos pegar algo no geral e colocar no particular, assim como não podemos pegar algo no particular e colocar no geral. Exato. Não que não hajam jovens que estão nas drogas, não que não hajam jovens que estão lá porque quiseram, não porque o governo está a alimentar esse vício, não. Mas também há jovens que todos os dias saem de casa pela manhã, vão à escola com a mentalidade de no futuro terem uma oportunidade de emprego. Há jovens que próximo ano vão se formar, mas quando se formarem não terão essa oportunidade de emprego, porque não vai haver contratação. Então, nós não podemos pegar esses aspectos e virar para a sociedade no geral. Cada um que está aqui está a representar a juventude. Não viemos aqui com cores partidárias, não viemos aqui sendo do MDM, da Frelimo, da Renamo. Não viemos aqui para mostrar, não para fazer campanha, para fazer pré-campanha. Viemos aqui para dar o nosso parecer, dar aquilo que a sociedade tem, aquilo que a juventude está a passar. Não podemos chegar aqui e passar a mão na cabeça do governo, dizer que o governo está fazendo as coisas certas. Porque desde o momento que você diz você está a particularizar. Para ti não importa os demais, desde que você esteja bem. A juventude não é composta por duas pessoas ou por uma pessoa. A juventude não é composta por um partido político. A juventude é composta por um movimento em comum. Todos nós estamos em busca de uma única solução. Termos um país que todos nós possamos estar em paz. Certo. Eu não sei se querem dar oportunidade às outras pessoas ou à juventude que virá e querem nos deixar de lado. Não sei se as oportunidades para a juventude vão surgir quando nós não formos mais jovens.
Porque, de acordo com o que eu estou a perceber aqui, são tantos projetos. Aliás, os projetos são incríveis. Quero parabenizar pelos projetos, são incríveis. Exato. Agora, a implementação é que está a faltar. Se implementasse esses projetos, seria ainda mais bonito. Muito obrigado. Acho que ela quer falar também. Boa noite. Boa noite a todos. Chamo-me Joana, sou membro do partido MDM. É assim, estão aqui a discutir assuntos políticos e tal. Vamos descer para a sociedade. Vamos olhar aquilo que é a realidade da sociedade. Se for a sair agora, vai encontrar muitos jovens que estão a vender amendoim, estão a cozer sapato. Será que aqueles jovens não querem emprego? Querem. Vamos entrar nas infraestruturas. Chega lá, vai submeter um documento, vai chegar lá, vai encontrar experiência de 2 anos. Você acaba de fazer uma formação. Onde que vai ter a experiência se a empresa não dá emprego? Se não há portas de emprego, onde você vai adquirir essa tal experiência de 2 anos? Outra coisa, estamos a ver aqui, essas casas estão 35 mil, sei lá. Vamos olhar para um jovem que está a receber 2 mil. Tem que pagar alimento. Onde que vai encontrar esse valor todo para pagar? Se tem um terreno custa 35 mil e ele está a receber 2 mil, será que esse 2 mil é suficiente para as suas despesas básicas e ainda pagar um espaço? Há projetos, o governo passa a mão. Não vão passar a mão. Vão falar aquilo que é a realidade na sociedade. Primeiro é procurar maneiras de construírem empresas e não exigirem padrinhos, porque este é outro problema. Chega lá, não tem como você entrar, porque você não tem padrinho. Se dessem emprego sem exigir essas coisas, vão no mato, vão construir escolas, hospitais e fornecerem bolsas, sem exigirem muita coisa, nem tem sentido. Exato. Por exemplo, eu fiz formação, estou formada, mas quando vou submeter documentos, são exigidos 2 anos de experiência. Onde é que eu vou encontrar? Se não for isso, vão me exigir um certo valor para dar a alguém para poder entrar. Onde é que eu vou encontrar esse valor se eu estou ali a pedir emprego para poder ter o valor? Sim. Exato. Muitíssimo obrigado. Última intervenção. Vou dar os 2 jovens aí em cima, não é? 30 segundos mesmo, já não temos mais tempo. Fala, boa noite. Terminamos com Inocência lá em cima. Sim, boa noite. Eu quero trazer a solução, como o irmão aqui pediu solução. A solução é que a juventude quer ao governo, primeiro, acesso à terra, não vender terreno e cobrar 17% com o secretário dos bairros. 2, redução do preço de cimento, baseado no salário mínimo, seja privado, seja na função pública. E há um ditado, o irmão falou na parte de saúde. Nós estamos a ver os médicos a exigir o subsídio. E o governo respondeu que os médicos têm que decidir. Irmão, nós não podemos estar aqui a dizer que o governo está a fazer o bem. Quando o governo diz que os médicos têm que decidir, as empresas privadas também, o que vai acontecer com nossos irmãos que estão a reivindicar também? Se o governo está a dar um exemplo e tem que decidir, quer trabalhar ou ficar em casa. Exato. Inocência, termino consigo, já não temos mais tempo. Sim, mas antes disso queria só deixar também um parecer. Okay. Já tivemos problemas e soluções cá propostas, exato, não é? Ou propostos os problemas. Mas eu queria apoiar aos jovens cá que ainda têm aquele pensamento de que se eu falar mal de quem me faz mal, poderá continuar a me fazer mal. Muito pelo contrário. Tem que ter o espírito de criticar para que amanhã as coisas melhorem. Não pode acusar toda a juventude moçambicana de estar nas barracas a beber. Há jovens que estão a investigar, que estão nas pesquisas para prover soluções. Há jovens que estão a trabalhar dia e noite. Há alguns que estão a dobrar horário, a carga horária, para ver se conseguem pelo menos aquele bônus do final do mês, porque as despesas em casa não estão a facilitar. Não pode acusar esses jovens de estar nas barracas. Isto não pode acontecer numa sociedade no século XXI e em pleno 2023 um jovem, aquelas casas de Catembe, dizer que é uma casa útil para a juventude. Obrigado, Ilustre. Obrigado. Sinceramente, convenhamos. Exato, obrigado. Obrigado. Vamos. Sim, boa noite mais uma vez. Boa noite, boa noite. Para dizer que... Atenção, plateia. Para dizer que a situação da habitação para jovem já houve no tempo da PIE.
Eu me recordo dos meus pais, pagaram 10 mil meticais pela casa que tem, uma das melhores casas. E 2, para o governo poder passar por todas essas coisas, está na hora do governo abrir porta para os maiores investidores virem a Moçambique, em vez de colocarem os seus escritórios em Moçambique e colocarem as suas indústrias na África do Sul, enquanto a matéria-prima é tirada de Moçambique. Está na hora de abrirem as portas, de escancararem todas as portas para que possamos ter solução todos. Porque tudo isto é por falta de emprego. Se o jovem faz barulho, é falta de emprego. Se o jovem acusa alguém, é falta de emprego. Nós queremos amanhã estar livres de acusar as pessoas. Por quê? Porque se o país estiver super industrializado, ninguém vai poder acusar ninguém. Muitíssimo obrigado. Já não temos mais tempo. Aqui, no painel principal, vou pedir mesmo capacidade de síntese, começando consigo, Macon. Últimas considerações. Bom, como disseram aqui, que não queremos parabenizar, eu quero parabenizar os jovens da Frelimo. Eu quero parabenizá-los por terem dito que o país está bom, sendo que não tem casa própria. E quero parabenizar por eles pensarem que nós estamos sempre a criticar e por achar que temos que... estamos a criticar e não trazer soluções, sendo que quem deve trazer soluções é quem está no poder. A segunda opção, a segunda coisa que eu queria trazer é convidar a todos os moçambicanos, a todos e a todas que estão neste momento a assistir, para adotarmos a mesma medida que o governo está a adotar com os médicos nas eleições que se avizinham. Exato. Obrigado. Telma, boa noite. Eu não sou de nenhum partido político. Falei na qualidade de sociedade e nem sou membro de uma organização da sociedade civil. Então, tudo que eu falei, estou a falar na qualidade de uma jovem que não bebe, não tem vício. Eu sou empreendedora, trabalho, estudo, gasto meu tempo à procura de uma forma de sobressair na vida. Então, eu não gostei de ouvir que nós não estamos a evoluir porque somos distraídos. Se houvessem boas políticas, se o governo tivesse políticas que nos ajudem a crescer, de todo o dinheiro que eu já gastei para fazer o que eu fiz, eu já teria uma casa condigna. Exato. Muitíssimo obrigado. Citói. Muito obrigada. Muito obrigado. Primeiro dizer que quero parabenizar em primeiro lugar a juventude moçambicana, dentro de tantas adversidades, mas estamos a lutar, estamos a conseguir construir aos poucos e dizer que a solução disso tudo passa necessariamente pela juventude tomar o poder. E na República de Moçambique é um Estado democrático. Para chegar ao poder é via eleições. E temos essa oportunidade ímpar. Próximo ano aliás, este ano são eleições autárquicas. Portanto, a juventude tem que tomar o poder e governar-se como deve ser. E muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Citói. Miguel, termino consigo. Bom, quero saudar a todos os jovens do Rovuma Maputo, do Zumba Índico e da diáspora moçambicanos, e que no dia 12 de agosto é o Dia Internacional da Juventude, e este tema foi importante que apareceu. Nós temos que assegurar ter identidade como moçambicanos, continuarmos a dar toda a energia, todas as forças para assegurar que o país seja este que nós queremos que almejar. E também convidar aos médicos que estão neste processo de greve para, em primeira instância, olharem o espírito patriótico, porque, em parte, a greve só está a acontecer nos hospitais públicos, mas eles estão a trabalhar no privado. Estão a trabalhar no privado. Então, convidar a cada um a tomar esse espírito patriótico que nós juramos para assegurar a saúde e bem-estar deste nosso povo moçambicano. Exato. Então, todos os jovens também, esta semana, ao nível da cidade de Maputo, e ao nível do país em geral,
está a acontecer a apresentação dos cabeças de lista para as Exato, eleições muitíssimo obrigado, municipais. ilustre E que Miguel. no sábado uma salva de estaremos no palmas para Bagamoio. toda a contribuição que aqui saiu. Exato, nós ficamos por aqui com promessas de cá voltar na próxima quinta-feira, aqui na FTV, no seu canal de eleição. Fique bem e boa noite para si, estimado internauta e telespectador. Até lá.